Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos em paz. Estamos aqui reunidos mais uma vez para realizar o estudo da obra Pão Nosso, esse livro maravilhoso da coleção Fonte Viva, psicografia do benfeitor, psicografia do nosso querido Chico Xavier, mensagem do benfeitor Emmanuel. E hoje nós vamos, continuando o estudo sistematizado dessa obra, vamos estudar o capítulo 77. Enquanto o Instagram avisa aí os nossos seguidores de que nós estamos online, ao vivo, para fazer o estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial, porque como é de hábito, de costume, nós realizamos sempre uma prece antes das nossas atividades. Como essa é uma atividade do Centro Espírita Irmã Sheila, uma das suas tantas atividades na modalidade online, hoje quem está aqui como mediadora dessa tarefa sou eu. Então vamos buscar nos aquietar, e quem desejar pode fechar os olhos aí do outro lado, mentalizar a imagem doce e excelsa de nosso Senhor Jesus Cristo, rogar a Ele, aos Espíritos bondosos e amigos que convivem conosco em nossos lares, que possam nesse momento higienizar todo o nosso ambiente físico e espiritual, particularmente aqueles ambientes em que nos encontramos por mais tempo, o nosso quarto, às vezes a cozinha da casa, que os espíritos amigos e amorosos possam, em nossos lares, realizar a limpeza da psicosfera através desse estudo bendito. E que nós mesmos possamos, através da espiritualidade amiga, receber do alto, por meio desse estudo, a intuição, a inspiração, o consolo, a esperança que necessitamos para levar adiante as nossas tarefas nessa terra bendita. Que Jesus possa nos guardar todos nós, nos dar uma semana de paz, que possamos realizar juntos em clima de muita alegria a tarefa para a qual fomos convocados. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, estou aqui para cumprir a nossa tarefa num dia muito difícil. Meu cachorrinho, meu companheiro de quase 8 anos, partiu para a pátria espiritual, o meu Odin, e hoje está sendo um dia muito difícil, mas como a gente sabe, que eles não devem nada diante da lei de justiça, da lei kármica, eles completam a sua tarefa aqui, retornam e provavelmente voltam para os seus antigos donos. Então eu vou esperar que daqui a algum tempo, se eu merecer a companhia daquela criatura fofa, ele retorne para mim. Então vamos dar cumprimento à nossa tarefa, aquela pela qual nos responsabilizamos, que é a tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 77 da obra Pão Nosso, e quem tiver o livro aí em mãos, que não tiver baixado, pode baixar, tá aí facinho no Google, dá para fazer também a leitura dele na Bíblia do Caminho, que é um site maravilhoso de obras espíritas. É o capítulo 77, tá bom? Enquanto vocês procuram aí, queria agradecer a presença de vocês, o carinho, muito obrigada, Vanessa, tô vendo aí, a presença dos amigos que sempre estão conosco nesses estudos online. Bom, o livro Pão Nosso, esse aqui, ele faz parte da coleção Fonte Viva. E a coleção Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo benfeitor Emmanuel, é uma coleção muito especial. Por quê? Porque é a coleção que comenta trechos do Evangelho, do Novo Testamento. É uma coleção riquíssima, justamente porque ela traz comentários
muito elucidativos do Evangelho de Jesus, feitos, né, realizados pelo benfeitor Emmanuel. Essa coleção, né, especialmente a Fonte Viva, ela foi publicada ali mais ou menos entre a década de 50, 60, pela FEB. Então, você imagina quanto tempo, né, a gente tem aí, há quanto tempo a gente tem esse material maravilhoso de estudo, de compreensão do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não é simplesmente um texto religioso. O seu Evangelho é para nós um roteiro luminoso, um roteiro de autoconhecimento, um roteiro de experiências de um espírito superior, né? Ali a gente encontra a medicação necessária para as nossas dores, para as nossas aflições, para os nossos desencantos, para os nossos desenganos. Então é um livro, o Evangelho de Jesus é um livro maravilhoso, mas às vezes a gente não consegue compreender. A linguagem muito metafórica, alguns vocábulos que foram empregados, utilizados ainda na época de Jesus, traduzido do hebraico para o aramaico, do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para a língua portuguesa. Então, às vezes, ali, né, alguns desencontros, mas o benfeitor Emmanuel, o que ele faz? Ele pinça ali, né, tira daqueles evangelhos um trecho e aí comenta de maneira clara, né, de modo que todos nós possamos entender a mensagem. Então, hoje, o capítulo 77 tem o título Responder. Por que o Emmanuel colocou esse título? Responder. E ele retira da carta de Paulo aos Colossenses, lá do capítulo 4, um versículo, que é o versículo 6. Aí, para a gente contextualizar isso, a gente precisa entender de onde Paulo escreveu essa carta. De onde foi que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta durante a sua prisão em Roma, ali mais ou menos entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo. Ele estava preso em Roma, então ele começou a escrever cartas para orientar as igrejas primitivas, né, as comunidades cristãs, que não, na realidade, igreja tem esse significado à época de Paulo, né? Eram comunidades cristãs, eram aquelas comunidades que estavam se organizando em torno do Cristo, em torno da mensagem de Jesus, em torno do cristianismo. Então, ele escreve essa carta aos Colossenses entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, e ele está preso em Roma. Né? Por que ele escreveu essa carta? Né? Para que ele escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta para orientar aquelas criaturas, né, que estavam ali organizando, se estruturando, construindo, constituindo as comunidades cristãs, especialmente aqui os colossenses. Ele escreveu essa carta para orientar aquela comunidade em Colossos. Você sabe onde é que fica Colossos? Né? Alguém sabe? Coloca para mim aí, se você sabe onde é Colossos, na atualidade. E não vale pesquisar no Google. Então, ele começou a escrever essas cartas para a comunidade cristã dos colossenses, que viviam ali na região de Colossos, que é a atual Turquia, tá, gente? Então, a gente tem ali Paulo mandando, encaminhando essas cartas para quê? Qual era o objetivo dessas cartas? Dessa carta, especialmente, que Paulo escreveu para os colossenses. O objetivo era combater o sincretismo religioso. O que é isso, o sincretismo religioso? Ora, os colossenses estavam organizando uma comunidade cristã, mas havia muitas influências, tanto das filosofias gregas, quanto do judaísmo. Então, havia uma mistura muito grande de elementos filosóficos da Grécia e de elementos trazidos do judaísmo, que estavam sendo acrescentados ao cristianismo. Então, você imagina, gente, o cristianismo ele estava nascente. As pessoas estavam ali iniciando o processo de compreensão da mensagem de Jesus, de vivência da mensagem de Jesus, né, de buscar viver aquela mensagem, mas Jesus estava ali há 60 anos, 62 anos, que ele havia partido do planeta. E imagina quantas misturas, quantas coisas foram se misturando ao cristianismo. E aqui Paulo ele começa a escrever justamente para que os colossenses observassem essa mistura, né? Esse sincretismo religioso, que é o que acontece muito hoje em muitas religiões. Né? Então, a gente não está assim
tão adiantado quanto a gente imagina. Porque imagina aí, 60 anos, 62 anos depois de Cristo. Nós estamos aí há mais de 2000 anos. Imagina aí, mil e tantos anos, né, atrás, as pessoas viviam essa mistura, esse sincretismo, acabavam envolvendo ali vários rituais, várias concepções, vários ideais de religião distintas ou de sistemas religiosos distintos ao cristianismo, o que acontece até hoje. Porque imagina, quantas religiões nós conhecemos que misturam Umbanda, Candomblé, cristianismo, protestantismo, né? Então, a gente está muito distante. Isso aqui não é uma crítica, tá, gente? De maneira nenhuma. Não é uma crítica nem às religiões de matrizes africanas, pelas quais nós temos o maior respeito e sabemos, né, que são tão... elas são tão importantes para os povos que a adotam como sistema religioso, quanto o cristianismo é importante para aqueles que adotam, por exemplo, a fé católica, né? Mas esse sincretismo, essa mistura de judaísmo, de filosofia grega e de cristianismo, era justamente essa mistura que Paulo orientava na carta aos Colossenses, ali 62 anos depois de Cristo, que eles evitassem. E nós até hoje estamos misturando as coisas, não é verdade? A gente ainda tem, né, esse sincretismo muito grande dentro das religiões de um modo geral. Muito bem, então a gente contextualizou aqui, né, o capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, lembrando que Colossos é a região hoje da atual Turquia. Aí você imagina aí a Turquia e se você conseguir, né, tenta imaginar aí como é que funciona hoje o sistema religioso na Turquia, qual é a religião predominante na Turquia, que a gente vai ter uma ideia, né, de como o cristianismo foi recebido ali, como ele se propagou e de que maneira ele avançou junto daquele povo. Mas muito bem, esse capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, ele é muito curioso. Por quê? Por que ele é muito curioso? Porque nessa carta, Paulo instrui os colossenses, primeiro, a orar incessantemente. Por que orar incessantemente? Porque a oração, ela, além de alimentar nossa alma, ela nos coloca em estado de meditação e de vigília. À medida que vamos orando, nós vamos fortalecendo o próprio espírito. E à medida que fortalecemos o próprio espírito, vamos nos colocando em condição de vigília. Não de vigília dos outros, mas de vigília de nós mesmos. Né? De perceber, muitas vezes, a nossa fraqueza, né? O arrastamento ao mal, a nossa queda. Então, ele aconselha que a gente se mantenha em oração frequentemente. Ele está aconselhando aqui aos Colossenses, e eu estou trazendo isso para nós também. Então, ele instrui aquele povo, aquela comunidade cristã a se manter permanentemente em oração. Depois, ele aconselha aquela comunidade a sabedoria de aprender a lidar com estranhos. E aqui é muito curioso, né? Porque quando ele diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um, e essa é a terceira orientação que ele vai dar, que é a orientação de ter o cuidado com as palavras, especialmente para que elas sejam, como ele mesmo diz aqui, prudentes e agradáveis. Paulo está nos orientando a como nos conduzir com aquele que pensa diferente da gente, com aquele que é de uma cultura diferente, com aquele que tem um pensamento diferente do nosso. Por isso que Emmanuel, pincelando o versículo 6 do capítulo 4, que pode ser muito bem aqui adaptado atualmente para o que nós conhecemos de comunicação não violenta, CNV, lá do Marshall Rosenberg, Paulo, nesse trechinho que Emmanuel resgata da carta aos Colossenses, lá do capítulo 4, Paulo nos orienta a sermos
prudentes e agradáveis com as palavras, especialmente quando estamos lidando com aquilo que é estranho ao nosso mundo, aquilo que é estranho à nossa cultura, aqueles que são estrangeiros em nosso derredor. O que isso significa? Aquelas pessoas que pensam diferente da gente, aquelas criaturas com as quais nós não temos muito contato, né? Então, aqui há um conselho de Paulo, e o benfeitor Emmanuel, se aproveitando disso, comenta. Ele diz assim: o ato de responder proveitosamente a inteligências distintas, heterogêneas, exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Ó, gente, o que Emmanuel está dizendo aqui? A partir de Paulo, já que Paulo nos aconselhou a sermos prudentes e agradáveis com as nossas palavras, né? Usar ali de comunicação não violenta. Olha só, né? 60 depois de Cristo, Paulo já sabia o que era comunicação não violenta e a gente ainda hoje está tentando aprender. Imagina. Então, olha só, quando o Emmanuel diz aqui que é necessário, né, responder proveitosamente inteligências heterogêneas, e que para que a gente aprenda a lidar, a responder, a se comunicar com inteligências distintas das nossas, com pessoas que pensam diferente da gente, com aqueles que têm conhecimentos distintos dos nossos, é necessário adquirir qualidades superiores. E que qualidades são essas? Quais são as qualidades de que Emmanuel está falando? Ah, Adriana, então quer dizer que para eu conversar, para eu lidar com as pessoas que pensam diferente de mim, eu preciso desenvolver algumas qualidades? Sim, é isso que o benfeitor Emmanuel está dizendo. E aí ele continua o texto dizendo o seguinte, ele vai dar o caminho de como adquirir essas qualidades. Prestem bem atenção nisso. Olha que coisa interessante, isso serve para o nosso falar, né, para os nossos argumentos, para a nossa retórica, para o nosso discurso, mas isso também serve para a nossa conduta, para a nossa postura, para aquilo que escrevemos e até para aquilo que nós hoje em dia divulgamos em nossas redes sociais. Emmanuel diz assim, nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Ou seja, gente, nem todo argumento pode ser utilizado com todas as pessoas. Imagina só o que o Emmanuel está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, você não pode utilizar o mesmo argumento para alguém que pensa como você e alguém que pensa diferente de você. Eu não posso utilizar o mesmo argumento para alguém que vive no contexto em que eu vivo e alguém que está fora do contexto que eu vivo, entende? Então, a gente precisa selecionar os argumentos em conformidade com o ambiente daquela pessoa, de acordo com o seu lugar de fala, a sua postura diante da vida, o seu modo de pensar, né, o seu modo de agir. Então, ele está nos dizendo que nem todos os argumentos servem para todas as pessoas. Ótimo, a gente já entendeu isso. Eu não posso usar o mesmo argumento, por exemplo, que eu usaria como adulto, usar como uma criança. Não dá para utilizar o mesmo argumento para alguém que viu um episódio ao vivo, presente, e alguém que viu um episódio apenas pelas redes sociais. Porque a gente tem o hábito de fazer isso, né? Julga, pega um recorte ali de uma rede social que alguém postou em determinado momento e a partir daquele recorte faz um julgamento. Julga a pessoa, julga a situação, julga a circunstância. Às vezes destrói a vida de um ser humano porque fez ali um julgamento a partir de um recorte, que é um argumento, porque quando você faz um recorte de um vídeo, um recorte de um texto e lança, por exemplo, em uma rede social, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo um argumento benéfico ou maléfico para aquela criatura. Então, ele diz, é necessário lembrar disso, que nem todos os argumentos servem para a coletividade. Necessário, diz ele, argumentar, responder
com acerto a cada um. Ou seja, a gente vai utilizar os argumentos, né, segundo as criaturas que nós temos ali na nossa frente, de acordo com o mundo daquela pessoa. Tanto que ele diz assim, olha que interessante, o Emmanuel está nos dando uma aula de como nos comunicarmos sem agredir o outro, né, sem ser violento com o outro, recorrendo ao que ele chama aqui de prudência e afabilidade. Ele diz, ao que lida no campo, não devemos retrucar, né, responder, mencionando os espetáculos da cidade. Ora, um homem que vive no campo a vida inteira, e se de repente você começa a conversar com ele e utiliza como argumentos a realidade da cidade, ele não vai compreender nada. É a mesma coisa de você tentar explicar para um engenheiro o implante de um dente, porque a linguagem do dentista é uma, mas a do engenheiro é outra, completamente diferente. Talvez se eu explicasse para o dentista utilizando a linguagem do engenheiro, talvez o dentista entendesse, né? Então, ele diz aqui, quando a gente vai responder, quando a gente vai argumentar com uma pessoa do campo, eu não posso utilizar a linguagem da cidade, o exemplo da cidade, eu tenho que me referir aos elementos do campo, que foi o que Jesus fez. Jesus era tão sábio, mas tão sábio, que ele se utilizou dos exemplos, das histórias, das narrativas, das fábulas, das metáforas, relacionadas diretamente ao povo a quem ele se dirigia. Quando ele estava com os pescadores, ele falava de redes, do mar, da pesca. Quando ele estava junto dos agricultores, ele falou da semente, da semeadura, da terra, né? Junto das mulheres, muitas vezes ele falou do óleo, da vigília. Então, a gente precisa lembrar que a linguagem argumentativa, ela precisa passar pelo contexto, entendeu? Então, ele continua dizendo assim, ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, né, aquele que só se queixa, se reclama, só fala de si, aquele que está o tempo todo falando de si, da sua dor, a essa criatura, né, ao que se queixa constantemente, não se replicará, ou seja, a gente não vai responder com informações científicas de alta envergadura. Imagina alguém sofrendo desesperadamente a partida de um ente querido, de uma criatura amada, e você trazendo para ela dados da ciência, olha, mas de acordo com a neurociência, de acordo com as pesquisas científicas que envolvem a psique humana, essa dor que você está sofrendo, a pessoa não quer saber disso, né? O que ela necessita naquele momento? De consolo, de acolhimento, às vezes de um abraço silencioso, que irá aliviar ali a sua angústia, o seu sofrimento. Então, o Emmanuel está nos dando aqui uma aula de como lidar, né, de como utilizar as palavras, de como nós utilizarmos os nossos argumentos diante das diversas circunstâncias, das inteligências heterogêneas com as quais nós lidamos. Então, ele já aqui nos dá uma dica. Como, né? De que maneira eu vou, então, selecionar os meus argumentos, a minha fala, os meus discursos, para que eu possa ser agradável e prudente na comunicação, na minha relação com os outros. Primeira coisa, respeitando o contexto de cada um. Isso é imprescindível. Respeitar o contexto de cada um, o contexto social, o contexto mental, o contexto emocional. Tudo isso precisa ser respeitado. E aí ele diz, primeiramente, olha só a dica. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve. Por que ele diz que é imprescindível não desagradar? Que a gente precisa ser agradável para quem está nos ouvindo. Ora, porque se eu desagrado a pessoa, né? Se eu já chego muito áspero, muito agressivo, de cara amarrada, de cara feia, com mau humor, utilizando palavras duras e às vezes até palavras chulas, se eu faço isso de maneira agressiva, o que vai acontecer com a pessoa que está ali à minha frente? Ela vai embora, ela não fica. E se ela me ouve, ela faz ouvido de mercador, né?
Ela faz de conta que está ouvindo, mas na realidade ela não está escutando. Então ele diz que primeiramente é necessário nessa nossa relação cotidiana, nessa nossa comunicação, na construção dessas pontes comunicativas, é imprescindível não desagradar quem ouve. E como é que eu faço isso? Como é que eu não desagrado o outro? Ele diz aqui, ó, temperando a atitude verbal. Ele não está falando da fala. Gente, ó, guarda bem isso aí, especialmente para quem fala em público, para quem dá aula, para quem trabalha com, né, lidera ali um grupo de pessoas, para quem muitas vezes tem a voz dentro da família, né? Porque a gente sabe que tem sempre aquela pessoa dentro da família que é a voz, né? Que é a pessoa que fala, argumenta. Então, guarda bem isso aí, se você lida com público, lida com pessoas. Ele está nos dizendo que para a gente não desagradar quem nos ouve, né? Não é falar o que a pessoa, exatamente o que a pessoa quer ouvir. Mas ele diz para não desagradar, para que a gente seja prudente na nossa fala, é necessário temperar a atitude verbal com legítima compreensão dos problemas da vida. O que é atitude verbal? A atitude verbal não é só fala. A atitude verbal é a fala, é a minha expressão facial, porque às vezes a boca não fala, mas a cara diz tudo, não é verdade? Então, o timbre da minha voz, né? O timbre da minha voz, o tom da minha voz, o clima que a gente estabelece quando vai fazer uma comunicação, quando vai comunicar algo, quando vai argumentar algumas coisas, porque às vezes a gente cria um clima de terror, cria um clima de medo, né? Cria um clima de pressão em cima das pessoas e a gente nem se dá conta. Então, a atitude verbal extrapola o âmbito da simples fala. Não é só simplesmente falar. É a minha fala, é a minha atitude corporal, é a minha expressão facial, é o clima que eu estabeleço para realizar aquela conversa. E ele diz, é necessário temperar essa atitude verbal, levando em consideração o quê? A compreensão dos problemas da vida. Ora, eu vou falar sobre o quê? Né? Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar para quê? Aquela pessoa que está ali me ouvindo, ela está ali me ouvindo por quê? Ela está passando pelo quê? É uma dor, é uma aflição, é um medo, é uma angústia, é um momento de luto, é um momento de perda, é um momento de separação, é um momento de conflito familiar. Qual é o problema da vida que aquela criatura está trazendo para mim ali? É um trabalho? É uma dificuldade no trabalho? Qual é? Qual é a dificuldade que aquela pessoa está vivendo para que eu possa temperar a minha atitude verbal, né? Para que eu possa tomar cuidado com o meu olhar, com as minhas expressões faciais, com a minha expressão corporal, porque o corpo fala, né? O corpo fala. E às vezes a gente fala com as mãos, fala com os olhos, fala com a boca, mas fala principalmente, né, com os gestos, com a face, com o semblante. Então, Emmanuel aconselha a temperar essa nossa fala, né, temperar a nossa atitude verbal, a nossa conduta verbal com a compreensão dos problemas da vida. E ele diz, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Olha, gente, isso aqui ainda está dizendo para nós que além de nós aprendermos a temperar a atitude verbal para não desagradar os outros, para não machucar as pessoas, para não ferir as pessoas, temperar nossa atitude verbal observando o problema que aquela criatura traz, os problemas da vida, né, observando ali os problemas da vida, ele ainda nos diz que nós precisamos, além de temperar nossa atitude verbal, levando em consideração a dor do outro, o contexto do outro, os problemas da própria vida, os nossos e os dos outros, nós ainda temos como dever, é nosso dever, servir de parâmetro, de exemplo para aqueles que se desviaram da simplicidade e da utilidade. Porque muitas pessoas falam, muitas pessoas pregam, muitas pessoas fazem, né, verdadeiras palestras, né, oratórias. Então, nós precisamos tomar muito cuidado
com os argumentos e as atitudes verbais que nós tomamos diante dos outros. Por quê? Porque nós que já conhecemos o Evangelho de Jesus, nós que já sabemos que devemos temperar nossa fala, como diz aqui Paulo aos Colossenses, temperada com sal. E sal é uma coisa muito interessante, porque se você colocar sal demais, a comida estraga. Se você colocar sal de menos, ela fica insossa. Então, ela tem que ser o equilíbrio. Então, esse sal aqui que vai temperar, né, a nossa atitude verbal é a compreensão dos problemas da vida. E aqui a gente tem que ter o equilíbrio. Nem pode ser demais, ou seja, eu nem posso estar o tempo todo sendo conivente, mas também não posso de maneira nenhuma ser o juiz da consciência alheia. Então, eu tenho que ter ali a capacidade de acolher com a minha fala, de acolher com a minha atitude verbal. Até para que a gente sirva de exemplo para os desviados da simplicidade e da utilidade. Então, aqui tem uma coisa muito importante. Toda vez que a gente quiser ajudar alguém, né, que está passando por uma dor, por um problema, toda vez que nós quisermos ser instrumento de auxílio, de consolo, de amparo para aquela pessoa, é necessário lembrar que a nossa atitude verbal, ela precisa ser temperada com a legítima compreensão do problema daquela criatura. Eu preciso compreender, e compreender significa não julgar, entende? E aí o Emmanuel continua dizendo assim, toda resposta em assunto importante é remédio. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é incrível. Isso aqui dá uma aula pra gente, assim, magnífica, de conduta, de postura, de acolhimento diante da vida. Por quê? Porque o Emmanuel diz que toda resposta em assunto importante é remédio. O que é um assunto importante para mim? Hoje eu estou passando pela dor da perda do meu animalzinho, do meu pet, né? Do Odin. Se alguém chegasse para mim hoje e dissesse assim, não chore não, isso é bobagem, era só um cachorro, eu vou ficar sentida. Por quê? Porque para mim ele é um assunto muito importante. Ele é um pedaço da minha rotina, ele é um pedaço da minha história, né? Ele era símbolo de manifestação do meu afeto, do meu carinho, do meu cuidado. Então, se alguém chega para mim e diz, menina, isso é uma bobagem, é só um cachorro, já se adota outro. Isso vai me doer, né? Agora, você imagina alguém que está vivendo um luto, porque um filho desencarnou, porque um companheiro desencarnou. Imagina alguém que está passando por uma dor da traição, ou do fim de um casamento, ou da perda de um emprego. Imagine alguém que está passando pela dor de uma mentira difundida na internet. Aí a pessoa diz, isso é bobagem, daqui a algum dia desaparece. Então, a gente precisa lembrar que toda resposta em assunto importante, o que é o assunto importante? É aquilo que toca o outro, aquilo que dói no outro, aquilo que machuca o outro, é assunto importante. Toda resposta em assunto importante é remédio. É por isso que a gente precisa pensar muito bem, e aí vem novamente a ideia da CNV, vem novamente a ideia da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg na atualidade, e vem aí o conselho de Jesus, vem aí o conselho de Paulo aos Colossenses. Por isso que ele lembra que é necessário saber dosar tudo aquilo que nós vamos falar, para não ferir o outro, para não machucar o outro. Por quê? Porque toda resposta em forma de acolhimento, toda resposta em forma de consolo é remédio. Então, você pode sair por aí curando muitas pessoas só com a sua atitude verbal. Você precisa ser médium, curador, médium, passista, né? Você pode sair por aí curando as pessoas com o seu modo de falar, sua atitude verbal, o modo como você acolhe as pessoas. E aí ele continua dizendo assim, é indispensável saber dosar esse remédio, né? Dosar essa resposta, porque se a resposta é remédio, eu preciso saber dosar, porque eu nem vou ser conivente com o mal, mas também não vou ser negligente com a dor do outro. Não vou julgar, vou buscar acolher, que essa tal da empatia que a gente fala tanto, na realidade, é esse exercício constante do não julgamento do outro,
do não julgamento da dor do outro, do não julgamento da vida do outro, coisa que a gente faz demais, né? A gente julga demais, olha para a vida das pessoas nas redes sociais e julga. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Emmanuel diz assim: cada criatura tolerará, né? Vai suportar com benefício determinada dinamização. Cada um de nós vamos suportar para o nosso próprio bem uma cota, como ele diz aqui, né? Uma determinada quantia de dinamização. Ou seja, se eu estou passando por um processo que me paralisa, por um processo que muitas vezes parece, né, me congelar diante das circunstâncias da vida, se eu estou ali paralisado pela dor, paralisado pelo sofrimento, todos nós, mesmo dentro do sofrimento, somos capazes de suportar uma determinada dinamização, ou seja, a gente consegue dar alguns passinhos, quando encontra ali o consolo, quando encontra ali a orientação, quando encontra em alguém, né, esse acolhimento, a gente é capaz de, mesmo doendo muito, conseguir dar alguns passos. Então é disso que o Emmanuel está falando, né? Ele está pedindo que a gente tome cuidado com o que a gente diz, o modo como a gente diz, com a nossa atitude verbal diante da dor do outro, para que o nosso falar, a nossa atitude verbal não se torne um veneno, se torne remédio, para que a pessoa ganhe forças e comece a ir dinamizando o próprio processo de cura. Então, nós podemos ser instrumentos de cura através do modo como nós nos portamos verbalmente, da maneira como nos dirigimos às pessoas, porque a atitude verbal ultrapassa a fala, é a minha conduta, é o meu olhar, é o meu modo de acolher. Então, o Emmanuel está nos dizendo isso. E aí ele continua o texto comentando: as próprias soluções da verdade do amor, né, mesmo que a gente esteja ali com a verdade, com toda a boa vontade, com aquela pessoa, ele diz: as próprias soluções da verdade do amor não devem ser administradas sem esse critério. Qual é o critério? Da dosagem. O critério da dosagem. A verdade, quando ela é excessiva, ela pode machucar. Então, eu preciso ir dosando aquela verdade. Uma luz, quando é extremamente forte, né? Quando ela é acesa de maneira muito repentina e ela é extremamente forte, ela nos cega. Basta colocar um holofote nos nossos olhos, a gente fica ceguinho. Então, quando a luz é excessiva, ela causa cegueira. Da mesma forma, quando a verdade e o amor são excessivos, eles podem também atrasar o nosso processo de perceber a verdade e de acolher o amor. Então, mesmo o amor e a verdade precisam ser dosados. É por isso que todos nós temos encarnações e encarnações, experiências e experiências para ir adquirindo a verdade pouco a pouco. E para ir conquistando esse amor pouco a pouco. E para ir construindo esse amor pouco a pouco. É assim que a gente caminha, né? Então, não é de uma vez, é passo a passo. Por isso que o benfeitor continua dizendo assim: aplicada em porções inadequadas, quando eu aplico a verdade ou o amor em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Olha, achei isso aqui interessantíssimo. O amor perder os frutos, né? Porque quando é excessivo, imagina uma mãe que ama desveladamente um filho, mas que sabe que precisa educá-lo e começa a dizer sim para tudo que ele quer. O excesso daquele amor pode muito bem levar aquele filho a perder uma encarnação inteira. Um pai, né, que excessivamente atende a todos os desejos do filho, pode fazer aquele filho perder uma encarnação inteira. Então, da mesma forma que a verdade excessivamente lançada aos olhos daquele que ainda não a compreende, pode destruir, inclusive, a fé daquela criatura, a esperança daquela criatura. Então, tudo precisa ser dosado na nossa fala, na nossa atitude verbal. Tudo precisa ser temperado com sal, nem de mais, nem de menos. E aí o benfeitor vai terminando o texto, em que ele está comentando ali o versículo da carta de Paulo aos Colossenses, que está lá no capítulo 4. Ele diz assim, para terminar, para encerrar, né, o texto,
ele traz aqui uma instrução. Ele diz assim: ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, prestem atenção, ainda que seja o maior malfeitor, né, do planeta, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Seja quem for a pessoa que te busca para um esclarecimento, para uma informação, seja quem for a pessoa que te busca para um conselho, um acolhimento, para dividir uma dor, seja quem for a criatura, mantenha com ela a atitude agradável e digna, né? Agradável e digna, porque o Emmanuel encerra esse aconselhamento dizendo: saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Minha gente, eu fiquei foi tempo pensando nisso aqui. Senhor Jesus, saber responder à dor do outro, responder à aflição do outro, responder ao pedido do outro, responder às vezes à infâmia do outro, responder às vezes à calúnia do outro, né? Responder às vezes à agressão do outro. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Será que nós já aprendemos a responder às circunstâncias, às situações e às criaturas que surgem em nossa vida? Fica aí a reflexão. E aí o benfeitor termina, né, esse trechinho, ele termina, né, essa mensagem do capítulo 77, ele termina esse aconselhamento dizendo assim: em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Olha, gente, nós precisamos buscar em nós mesmos as melhores formas, as melhores maneiras, né? A melhor atitude verbal, as palavras mais prudentes e mais agradáveis para responder àqueles que nos buscam. Isso é imprescindível. Não é maravilhoso? É maravilhoso, gente. Olha, é um texto que tem 1, 2, 3, 4, tem 5 parágrafos o texto do Emmanuel, e a gente poderia ficar conversando aqui a noite inteira, porque esse texto, ele traz para nós, na atualidade, a lembrança de tudo aquilo que o Marshall Rosenberg afirma lá na comunicação não violenta, lá na CNV. Aí se a gente for buscar todas as psicologias humanas, todos os tratados de sociologia, de psicologia, de filosofia, eles se encontram em Jesus. Nós é que ainda não temos olhos de ver, tá bom? Então era isso. Queria encerrar hoje agradecendo aí pelo carinho de todos vocês, pela companhia, por esse estudo maravilhoso, né? Por aqueles que deixaram aí, acenaram, mandaram suas mensagens, os que entraram depois. Se vocês puderem, compartilhar esse estudo com aquelas pessoas que vocês acham que estão necessitando, né, desse tipo de conteúdo. É importante, tá, gente? E vamos iniciar a nossa semana, né, que é daqui a pouco, já é segunda-feira. Vamos iniciar a nossa semana colocando em prática isso que nós aprendemos. Começar a treinar a nossa atitude verbal de maneira prudente e agradável. Ser instrumento de cura através da nossa fala, da nossa atitude verbal diante do mundo, porque a palavra cura, tá bom? Então, fazer nossa prece final para que a gente possa encerrar o estudo de hoje. Se você tiver precisando, pode colocar uma garrafinha com água aí do lado para fluidificar e fica dividindo ela nas outras garrafas durante a semana para que você possa beber uma aguinha fluidificada, tá bom? Então, vamos lá? Jesus amado, mestre amigo, queremos te agradecer infinitamente a oportunidade de compreender o teu evangelho através da bendita doutrina espírita. Queremos também rogar aos espíritos e companheiros do alto que estiveram conosco durante esse estudo, que eles possam levar paz a todos os lares, a todas as famílias e a todos aqueles que estiveram aqui conosco, a todos os que trazemos em nossos pensamentos e sentimentos, e te rogar através de Sheila e de toda a sua equipe de benfeitores, que fluidifique as águas das nossas casas,
para que elas possam servir de medicamento para todos nós, para as nossas mazelas físicas e espirituais. E que nós possamos, Senhor, ao longo dessa semana, viver os ensinamentos que compartilhamos contigo nessas horas de estudo. Nos dá muita paz, esperança, fé, coragem e saúde para levarmos adiante as tarefas que nos aguardam. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de vocês, muita paz, um beijo e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.